Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor a respeito de batalha espiritual, né? Um rapaz aqui, um homem, não sei, me pediu para fazer um vídeo a respeito de batalha espiritual, o que eu penso a respeito de batalha espiritual. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi num vídeo que eu assisti do pastor Silas Malafaia. É bem antigo, dos anos 80 ou 90. Não me lembro. Na época que o Silas ainda tinha bigodes, né? A gente bota assim o Silas antes e depois do bigode. Eu fiquei interessado no assunto, mas eu não entendi bem a mensagem. Silas vai falar com muito detalhe a respeito de batalha espiritual, a preocupação que nós devemos ter e coisas desse tipo. Mas eu confesso que eu pensei de uma maneira diferente. Então o que acontece? O texto usado, que vai falar de uma maneira mais direta, né, e clara a respeito de batalha espiritual, que é a luta do crente, é uma batalha. O texto está no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 2, que diz que a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, ou seja, nós não devemos lutar contra pessoas. Não importa o que essas pessoas façam, nós não devemos lutar contra pessoas. Porque a luta do crente é uma luta espiritual. E se você luta com a pessoa, a sua luta é física. Então a nossa luta não é contra pessoas. Nós devemos sim nos importar com nossos direitos políticos, sociais e coisas desse tipo. Mas não deve ser uma luta, mas algo comum que se faz em todo o mundo, e aqui no Brasil não é diferente, né? Nós estamos tendo até uma luta política aí agora, tem eleições agora no dia 30, né? E é uma luta. Mas o que a Bíblia diz é que a nossa luta ela é espiritual. Ou seja, eu vou lutar com o espírito das pessoas? Também não. Ele vai dizer quem são esses espíritos. Esses espíritos são um exército poderoso, que só tem um poder. Veja bem, é um exército poderoso e que só tem um poder. Qual o poder desse exército? É o poder da mentira. Eles conseguem tudo através da mentira. Tudo, tudo. Tudo que eu digo, tudo que é causado de ruim no mundo, eles conseguem fazer isso através da mentira. Claro que existe também, né, ajuda, a compensação também dos homens, porque os homens também são ruins. E para deixar essa ruindade, só mesmo uma transformação de Deus. Então, todas as coisas ruins que acontecem, a maioria delas são provocadas por esse exército que é liderado por Satanás. E ele vai falar que lá tem as suas hierarquias, né? Satanás tem os seus anjos, que são os soldados simples, tem uns que são mais acima, quer dizer, existem níveis, né, nesses espíritos. E eles operam, né? Eles operam de maneira mais forte aonde Deus é conhecido, porque a luta deles é aniquilar o conhecimento que as pessoas têm por Deus. Ou seja, eles querem, na verdade, acabar com a fé. Eles lutam contra a nossa fé. Luta contra a nossa fé. Essa é a luta deles. Eles não vão lutar para você perder seu emprego, perder seu carro, perder seu casamento, a não ser que isso eles entendam que vai acabar com a sua fé. Mas Deus não permite essas coisas acontecer. Ah, mas não permitiu com Jó? Totalmente diferente. O que aconteceu com Jó foi com Jó. Você é você, eu sou eu. Somos pessoas diferentes. Então vamos lá. Então as pessoas têm uma preocupação muito grande a respeito disso. Elas têm um pensamento de que a batalha espiritual é uma coisa muito sombria, né? Aquelas coisas como aparece nos filmes, né? De pessoas lutando contra demônios, contra coisas de outro mundo, e não é nada disso. Não é nada disso. A nossa preocupação, ela não deve ser focada em conhecer detalhes desse inimigo. Lá nessa mensagem de Silas, ele apresenta-se alguns detalhes. Mas se aprofundar nisso, para saber como esses demônios agem, para a gente procurar uma forma de agir, isso é extremamente desnecessário. Por quê? Porque o poder
desse exército liderado por Satanás e comandado pelos seus anjos, é o único poder, o poder da mentira. Ele não pode fazer nada além disso, a não ser mentir. Ele mente para manter as pessoas que estão no pecado, para manter essas pessoas, os pecadores, no pecado, e ele mente para tirar aqueles que estão na verdade e levá-los para o pecado. O objetivo desse exército é que cada ser humano nesse mundo morra no pecado, e assim a sua alma será devorada, né, por eles e juntamente com eles no inferno. Esse é o objetivo. Eles não têm mais nenhuma condição de salvação. Eles não têm condição de se arrependerem. Eles não têm mais como voltar para Deus, mas nós temos. Ou então, é uma coisa mais ou menos assim. Os demônios, eles pensam assim, ó, esses humanos, eles têm como voltar para o Pai e viver a eternidade com Deus, que é a coisa mais maravilhosa que se possa imaginar no mundo material, espiritual, seja qual for. Mas eles não têm mais condição de falar. Então, já que nós não temos, também ninguém vai ter. Esse é o pensamento deles. Ou então, qual é a preocupação do crente numa batalha espiritual? Ela só tem uma só. Se você for lá olhar o capacete da salvação, o escudo, a espada, está tudo relacionado à palavra de Deus, que é a Bíblia e a oração. A Bíblia e a oração. Leitura de Bíblia, oração. E os dois, né? Quando você lê a Bíblia e você ora, você está em consagração. Fazendo assim, não existe mais nenhuma preocupação, porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não o toca. Não o toca. Esse tocar é que ele não vai fazer nada na vida do crente. Ele não tem esse poder. Não tem. Até para fazer alguma coisa na vida do ímpio, do pecador mais perverso desse mundo, ele pede autorização. Porque ele está debaixo da autorização de Deus. Então, o crente está numa situação muito vantajosa. Porque o nosso general, já que estamos numa batalha, o general deles é o diabo, o nosso general é Cristo. Não tem aquela musiquinha? O nosso general é Cristo. Então, quando se fala assim, por exemplo, numa batalha e tem dois exércitos, cada um tem a sua força. No caso da batalha espiritual, o diabo não tem força nenhuma. Ele já é um general derrotado, porque Cristo derrotou ele na cruz. Então, o poder que ele tinha, que era da morte, que assolava as nações, nem isso ele tem mais. Porque Jesus venceu a morte e venceu o inferno. Ou então, o que poderia acabar com o ser humano, espiritualmente, é a morte e o inferno. E Jesus já venceu, ou então aqueles que estão em Cristo não passam mais por esse tipo de condenação. Ou então, a nossa batalha, ela tem dois objetivos. Primeiro, nós temos que lutar para permanecer na salvação em Cristo. Porque o diabo luta o tempo todo para nos tirar de Cristo. Ou então, seguindo ali os conselhos de Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do 12, seguindo aqueles conselhos ali, que é basicamente isso, você vai ler a palavra, meditar a palavra, e ser uma pessoa de oração. Não precisa você ser aquele, vou orar 3 vezes por dia, que nem Daniel, não, você tem que estar vivendo em oração. Você pode orar o tempo todo, no ônibus, indo para trabalho, em casa, você para um pouquinho andando, caminhando, você pode orar. Você não precisa ter uma postura física para orar. A postura do crente é no coração. É isso que Jesus procura. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é em posição e em locais. É em espírito e em verdade. Então, você sendo um crente de oração, uma pessoa interessada em conhecer a Deus através da sua palavra, você será uma pessoa consagrada e você está completamente livre de qualquer atitude e artimanha do diabo, porque Cristo está te protegendo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus. E que Satanás está ao derredor, ou seja, o crente está no centro, ao redor estão os anjos e ao derredor está Satanás procurando uma brecha, né, para que ele possa atacar. A Bíblia diz que é procurando uma brecha para ele devorar, né? E essa é a primeira, se manter na salvação. E você vai se manter na salvação em Cristo. É só estar do lado de Cristo, andar com Cristo, que nada, mas não pode fazer nada contra você, nada, exatamente nada.
Se alguma coisa acontecer, é porque você se desviou. É só não dar ouvido ao pecado. A coisa é muito simples. Se apegar com Deus, não por força, mas quando você conhece a Deus, você vai ter prazer de estar com Deus o tempo todo. A coisa é muito simples. Você vai ter prazer de estar com Deus o tempo todo. E a nossa outra batalha? A nossa outra batalha é resgatar os nossos irmãos que estão no pecado. Essa é a nossa batalha. Porque nós temos que levar o Evangelho lá. O que Cristo fez é atendendo o pedido de Deus de vir trazer o Evangelho para nós, desde lá em Jerusalém, onde ele começa o seu ministério, em Israel, onde ele começa o seu ministério, e Jesus leva o Evangelho. Então Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, o Cordeiro de Deus puro, ele fez de maneira perfeita, a obra de Deus, que é a obra que foi realizada na cruz, que é a nossa remissão dos nossos pecados, e assim ele nos dá acesso a Deus. Então o que nós devemos fazer? Nós agora somos os sacerdotes, somos sacerdotes de Deus em Cristo Jesus, pois Jesus é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes, nós somos embaixadores do Rei. Nós somos embaixadores do Rei. Então, qual é a nossa luta? É levar o Evangelho a essas pessoas, não forçando a ninguém. Tem gente que gosta muito de forçar, fala, todo dia eu prego para aquela pessoa, todo dia eu prego. Cara, se você parar para pensar, o tempo que você está perdendo pregando para uma pessoa, todo dia pregou 100 vezes, você já teria evangelizado 100 pessoas. Nós devemos pregar uma só vez, depois é com Deus, é com o Espírito Santo. Prega o Evangelho de uma maneira correta, prega Jesus, não prega a igreja. A luta boa é essa, você vai falar que Jesus é a salvação, que nós estamos no pecado e que Jesus pode nos livrar da condenação do pecado. É só isso. Somente isso. Não precisa, não, vou fazer um curso aqui de evangelização, papapá. Não, é só pregar. Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que aquele que confessar com seu lábio que Jesus é o Filho de Deus e seu coração crer que Deus ressuscitou ele dos mortos, vai estar salvo. É somente isso. E depois a obra que Deus vai fazer na vida dessa pessoa vai ser a mesma que fez na sua. Entendeu? É somente isso. Então a nossa batalha é nos manter no exército de Cristo e resgatar os que estão no pecado. E esse resgate só vem quem quer. Assim como você, como eu, aceitamos estarmos com Cristo, no exército de Cristo, as pessoas vão decidir se elas vão aceitar ou se elas vão continuar no pecado. Esse é o direito dela e nós não podemos fazer nada. Esse é o direito dela. Não importa se é minha família, se é meu vizinho, se é meu inimigo, se é meu amigo, não importa. A gente não podemos fazer nada. O negócio, a decisão é da pessoa. E a nossa luta, a nossa batalha espiritual é levar o Evangelho a essa pessoa. E nós não estamos impedidos pelos diabos de fazer isso. Nós temos toda a liberdade. É só falar do reino e o diabo não pode impedir a mensagem do Evangelho. Porque no momento que você está evangelizando uma pessoa, aquela pessoa ela está neutra. Ela não está com bloqueio do diabo, ela está neutra. Ela se torna uma pessoa livre para aquele momento, para ouvir e decidir o que ela quer. Então, a nossa luta é somente levar o Evangelho. E não tem obstáculo para nós. Porque as tribulações desse mundo, que é representado na Bíblia como o mar de luta, o mar de tribulação, todos já foram vencidos. E tem 2 exemplos clássicos. No Egito, o mar que era a grande tribulação, a grande barreira do povo, Deus abriu e o povo passou no meio dele. E no mar da Galileia, naquela ventania, Cristo chamou e Pedro andou sobre o mar. Ou seja, o mar não pode nos deter. Ou nós, pela palavra de Deus, nós passamos no meio dele, ou nós passamos por cima dele. Então não há obstáculo, não é barreira para que nós façamos a obra de Deus, para que nós batalhamos de maneira firme e forte e vitoriosa nessa luta, nessa batalha espiritual, que é se manter no Evangelho e levar o Evangelho da salvação para todas as pessoas, como está escrito em Marcos. Leve o Evangelho a todas as pessoas. Agora, crer é
uma decisão dela. A nossa luta é somente levar a salvação, levar a luz, levar Cristo a essas pessoas. Esse é o fundamento básico da batalha espiritual. Não tem coisas ocultas, coisas sombrias, lutas com demônio, tem nada a ver. Tem nada a ver. Essa é muito simples. Nós só precisamos estar em Cristo, e em Cristo seremos muito mais do que vencedores. Você que não está inscrito no canal, se desejar se inscrever, se inscreva, né? Eu não sou monetizado, né? Eu não aceito as diretrizes do YouTube, né? Das comerciais que ele bota no vídeo, por isso eu não sou monetizado. Então, o meu objetivo não é dinheiro. Mas se você se inscrever e se você divulgar a palavra do Evangelho pregada por mim, esse humilde servo do Senhor pode chegar até mais pessoas. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.